Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Chegou a nossa hora, né? A hora do nosso encontro. Todas as noites nos reunimos aqui para a gente continuar com o nosso estudo do livro do profeta Isaías, não é mesmo? Hoje eu vou falar do capítulo 37 sobre a oração de Ezequias e também do capítulo 38, que fala sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Estou aqui com a Bíblia, capítulo 37 do livro de Isaías, do profeta Isaías, onde nós estamos dando continuidade ao nosso estudo. Fiquem atentos, vamos nos colocar confiantemente na presença do Senhor, tá bom? Porque só Ele é o nosso escudo e a nossa fortaleza. É Ele que nos enche de luz, é Ele que nos enche de fé, de esperança, tá bom? Então, vamos ficar firme aqui, porque só Ele pode nos livrar de todo o laço do passarinheiro, tá bom? Eu gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal. Aperta aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha toda, já estará escrito e escrita. Depois você vai ver uma mãozinha, você clica nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do que eu trago aqui. Que nada mais é do que uma advertência deixada pelos profetas antigos para a gente ficar atento e procurar fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus, tá bom? Então fiquem firmes aqui comigo, permaneçam atentos, vamos nos colocar em foco, vamos focar agora no que eu vou ler aqui, prestando bastante atenção para que a gente possa adquirir aquilo que é proveitoso, tá bom? Então, estejam aí bem colocados na casa de vocês ou em qualquer outro lugar onde você esteja, desde que você esteja atento, prestando atenção. Foque no assunto que é sobre a oração de Ezequias, do capítulo 37 do livro do profeta Isaías, tá bom? Eu vou começar lendo, depois eu venho então com as explicações da própria Bíblia e também eu falo mais alguma coisa referente ao meu entendimento, tá bom? E aí você guarda aquilo que é de bom. Preste atenção, tá bom? Então vamos lá. No capítulo 37, do versículo 1, inicia-se assim: E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebena, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, e de vitupério, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, a força não há para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, né? Que é correto falar, né? Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo remanescente que ficou. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. E Isaías lhe disse: Assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas à vista das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor. E voltará para a sua terra, e o farei cair morto, a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou ao rei da Assíria, pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis. E ouviu ele dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra.
Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei da Judá, falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tenho ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu? Porventura, as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram? Gozã e Arã e Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amaté e o rei da Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, Hernã e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas, olha o que aconteceu, hein? As cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu, ó Deus, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão abra de mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Quanto ao que pedistes acerca do Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio dos seus servos afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas falas escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. E eu cavei e bebi as águas, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios dos lugares sitiados. Porventura não ouvistes que já há muito tempo eu fiz isto, e já deste os dias antigos o tinha formado? Agora, porém, eu fiz vir, para que tu fosse o que destruísse as cidades fortificadas, e as reduzistes a montões de ruínas. Por isso, os seus moradores, dispostos de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, e a reiva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes da seara. Porém, eu conheço o teu acerto e o teu sair. Porém, eu conheço o teu assentar, né? Assento não. Porém, eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol
no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que dai proceder. Porém, no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião os que escaparem o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flechas alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Vamos aqui para o capítulo de número 38, para adiantar um pouco. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ele ao profeta Isaías, filho de Amós. Ele lhes disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, peço-te lembrar-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvir a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será de parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade, e disse: no cessar dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do restante dos meus anos. Disse: não vereis ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem com os moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi, e foi arrebatada de mim. Como tenda de pastor, cortei a minha vida como tecelão. Ele me cortará do tear, desde a manhã até a noite me acabarás. Esperei com paciência até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me escaparás. Como o grol ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Alçava os meus olhos ao alto, ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim fez, assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faça-me viver. Eis que foi para minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. O vivente, esse te louvará, com
como eu hoje o faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo em meus instrumentos, nós os louvaremos todos os dias de nossas vidas na casa do Senhor. E disse Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponha como emplastro sobre a chaga e a sarará. Também disse Isaías: qual será o sinal de qual hei de subir à casa do Senhor? Então, nós lemos aqui o capítulo de número 37 e de número 38. Vamos para a explicação. No capítulo de número 37, no versículo 1, fala da casa do Senhor, né? Então está dizendo que após ouvir as intimidações de Senaqueribe, Ezequias rasgou suas vestes para demonstrar sua indignação pela blasfêmia que ouviu contra Deus. Além disso, ele se cobriu com pano de saco, mostrando a sua desolação quanto à ameaça dos inimigos. Ezequias podia ter orado do seu palácio, mas decidiu dar testemunho público da sua fé ao ir até o templo. Então, nós estamos vendo aí a fé de Ezequias. Vamos lá no versículo de número 16 e 20, que fala sobre a afronta a Deus. Eles afrontavam ao Deus vivo, né? Então, eles disseram assim: se os deuses pagãos não poderiam livrar as nações vizinhas, o Deus verdadeiro poderia livrar o seu povo dos inimigos. Ele é o único Deus vivo e poderoso capaz de livrar aqueles que o invocam. Ezequias sabia disso, por isso orou, transferindo para o Todo-Poderoso a afronta sofrida pelo outro rei, né? E aí fala também sobre, lá no capítulo de número 38, no versículo 1, fala sobre a enfermidade mortal que estava em Ezequias, né? Então, nós sabemos que as lutas são inerentes à vida, não é mesmo? Ezequias havia acabado de vencer as ameaças da Assíria e agora enfrentava uma doença mortal. Sua aflição era grande, pois não foi pelos médicos que ele recebeu a notícia de que iria morrer, mas pelo próprio Deus. Junto a esse aviso, veio a recomendação para que ele colocasse sua casa em ordem, ou seja, que resolvesse todos os assuntos do reino e a vida pessoal dele. Aí também diz que ao receber a notícia de que ele morreria, o rei Ezequias imediatamente recusou aquela situação. Além de carregar a dor de ter a vida encurtada, ele sofria por não ter filhos, o que significa que Ezequias não teria herdeiros para assumir o trono de Judá após a sua morte. Você entende? Portanto, a promessa de que Davi teria um trono perpétuo não se cumpriria. Por isso, a sua oração sincera e sua vida íntegra diante de Deus expressaram um profundo grito de injustiça e revolta interior. Na vida pessoal e na administração do reino, não havia nada que reprovasse Ezequias. Por isso, ele teve coragem para orar da forma que ele orou a Deus. Isso ensina-nos que a obediência ela nos dá respaldo à fé e torna a gente mais forte, né? Torna a pessoa mais intrépida, né? Assim como o Todo-Poderoso atendeu o pedido de Ezequias, ele atende prontamente aquele que o busca, transformando qualquer situação, por mais difícil e irreversível que possa parecer. Então, Ezequias, ele profetizou e a derrota lá dos assírios e a morte também do rei de Senaqueribe, também vem falando sobre isso, né? Porque o Senaqueribe, ele mandou uma carta blasfêmica, mas em meio a isso, aquela carta horrorosa que ele mandou,
Isaías profetizou a destruição dos assírios, porém viria também um remanescente de Judá que Deus enviaria, que seria um anjo. Então, mediante a afronta de Senaqueribe, o rei Ezequias foi ao Todo-Poderoso, ele foi diante do Senhor, ele se vestiu de pano de saco e se cobre de humilhação, né? E envia ao profeta Isaías a carta do rei Senaqueribe, aquela carta horrível que ele mandou. E então ele pede a Isaías que ore por ele lá no templo, né, que ajudasse ele. Mas ele mesmo resolveu ir até o templo de Deus e se prostrar diante do Senhor e orar. Então, ele expôs toda a zombaria do rei Senaqueribe e a fragilidade que ele estava sentindo pela fragilidade da cidade de Jerusalém. Então, quando se resgata, quando a gente quer ter um coração diante de Deus, nós o buscamos para que Deus possa nos resgatar e nos proteger e nos guardar. Então, eu aprendo com isso, e creio que você também aprende com isso, que nós devemos nos comportar diante de muitas situações humilhantes, diante de zombarias das pessoas, diante de difíceis situações diante de nós, que muitas coisas acontecem diante da gente para nos humilhar, para nos fazer chacota da gente. Então, a gente aprende que quando a gente busca a força de Deus, quando a gente busca a força de Deus, que a minha força, ela vem de Deus. Então, Ele se derrama sobre nós, porque quando a gente... eu sei, às vezes eu choro, eu já falei isso aqui para vocês, eu choro, mas eu oro e me derramo para Deus, né? Eu falo para Ele das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, eu falo tudo para Deus. Eu entro para dentro do meu quarto, tranco a minha porta e lá eu me derramo com Deus. Lá a minha cama, o meu quarto é o meu santuário, você entende? Então lá eu me derramo para Deus. Então, se a gente precisa se fortalecer em Deus, que muitas das vezes a gente perde o controle, né? Às vezes a gente se desespera, a gente sente uma intranquilidade, mas a gente só encontra tranquilidade, paz, segurança e fortaleza quando a gente busca em oração a esse Deus que nos criou, você entende? Então, eu sei que Deus, Ele ouve todas as nossas orações, Ele ouve. A gente pensa que Ele não ouve, mas Ele ouve, eu sei que Ele ouve, você entende? E aí, o Todo-Poderoso, Ele começa a agir ao nosso favor, Deus começa a agir ao nosso favor, você entende? Às vezes Deus me dá sonhos, cada sonho, gente, sonhos proféticos mesmo, que eu vejo que é coisa de Deus, Ele me mostra muitas coisas. Então, vamos voltar lá para o que eu estava falando. Então, o rei Ezequias, ele fez na época, ele deu de si para Deus, né? Assim como eu estou falando, ele se derramou para Deus e Deus o encorajou. Deus então deu coragem a ele, deu a ele tranquilidade para que ele seguisse, porque o que o rei Senaqueribe queria fazer contra o rei Ezequias não ia prevalecer. E Deus enviou um anjo para cortar, né, para acabar com todos os soldados de Senaqueribe. E isso aconteceu. Então, o que nós devemos... Isso mostra que nós devemos pedir sempre a Deus uma intervenção divina a nosso respeito, você entende? Senhor, interceda. A gente vai a Jesus, ao Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, e fala assim: Jesus, leva a minha oração ao Deus Pai Todo-Poderoso para que Ele possa interceder na minha situação. E aí Deus, Ele entra nas nossas dificuldades e nos adverte, Ele nos mostra o caminho que devemos seguir, né, para que a gente não fique afligido, né, não fique desesperado, aflito com tantas coisas. Então,
tudo na época lá do rei Ezequias de Senaqueribe aconteceu. Só que na época lá se tornou depois que quando Deus, Isaías profetizou e orou, e o rei Ezequias também, tudo se tornou tranquilo. Então o tempo foi passando e o rei Ezequias depois ele ficou gravemente doente, né? Mas Ezequias, com toda a fé dele, ele se humilhou a Deus, né? Mais uma vez ele se humilhou para Deus, e aí Deus ouviu a oração dele e deu mais 15 anos de vida para ele. Você entende isso? Olha a fé desse homem, olha a fé dele. É assim que nós devemos agir. Quando nós oramos e pedimos a Deus que ponha ordem nas nossas vidas, eu peço a Deus: Senhor, põe ordem na minha vida, olha como é que minha vida está, me ajuda a acertar, fazer o que tem que ser feito para que as coisas venham fluir melhor no meu caminho, na minha vida. Então você faça isso também, faça isso. Ele faz Deus faz com que a gente então se encoraje, assim como ele encorajou Ezequias no momento de dor de Ezequias. E eu creio que ele encoraja a gente também, então ele nos dá força também. E aí a gente tem que se ligar, né? Se ligar mais em Deus, tendo a plena certeza e a confiança que Ele tira todos os nossos medos, Ele vê todas as nossas aflições, Ele vê todas as nossas dificuldades. E aí, se a gente se derramar para Ele, Ele derrama bênçãos sem medida sobre nossas vidas. Às vezes, Ele nos dá livramento que a gente nem vê. A gente nem vê, só vai dar conta depois. Meu Deus, olha o livramento que Deus me deu. Olha quantas coisas têm acontecido por esse país afora. Olha as coisas que têm acontecido lá em São Paulo, naquela cidade, né? Sebastião, eu acho. Então, gente, nós precisamos se apegar com Deus, orar, ter fé, acreditar, para que Ele possa iluminar os nossos dias. Ele é a nossa única solução, Ele é a nossa única esperança diante de tantos problemas, de tantos desastres, de tantos acontecimentos tristes que têm acontecido. Então Ele sempre nos livrará de qualquer coisa. A gente tem que acreditar e orar o Salmo 91, o Salmo 23, para que Deus nunca nos deixe faltar nada, e no Salmo 91, para que Ele nos livre do laço do inimigo, do laço do passarinheiro, porque Deus, Ele é fiel. Você entende? Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é bom o tempo todo. Deus, Ele é bom o tempo todo para a gente. É a gente que precisa buscá-lo para que Ele possa se mover em nossa direção. Ele é um Pai zeloso, Ele zela por nós. Agora nós precisamos crer, confiar, buscar, acreditar que só Ele é o nosso refúgio, tá certo? Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 39 e 40, onde fala que os embaixadores da Babilônia foram enviados a Jerusalém. Naquele tempo enviou o Merodach, né, o Baladã da época, filho de Baladã, né, rei da Babilônia lá na casa, ele envia então a carta, né, para Ezequias. Aí amanhã eu venho contando melhor para vocês. E depois, no capítulo 40, vamos falar sobre o livramento prometido ao povo de Israel. Então, Deus consola o seu povo, os seus filhos. Ele ama os seus filhos. Ele é um Pai zeloso, tá certo? Amanhã eu venho falando sobre isso, tá aqui na nossa Bíblia, no capítulo 39 e capítulo 40, que eu vou falar com vocês amanhã, tá certo? Boa noite para vocês e até amanhã. Não esqueçam de fazer as orações conforme Deus tem nos ensinado, tá bom? Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.